Eduardo Bernardo Pereira. Bom, sou delegado há praticamente 16 anos, né? Fiz a faculdade de Direito para ser delegado de polícia e eu me recordo e eu trago aqui uma lembrança do nosso saudoso Dr. Marcos Carneiro Lima, que quando então delegado-geral, ele fez uma entrevista, ele participou de uma entrevista no Jô Soares, e lá ele falou, e eu trouxe aquilo comigo: quando você é pequeno, você não brinca de ser promotor de justiça, juiz de direito, desembargador. Você brinca de ser polícia e ladrão. E eu trago esse valor desde criança. Desde criança eu tenho essa vontade e briguei por isso. Fiz a faculdade de Direito para ser delegado de polícia e graças a Deus eu estou aqui e tento contribuir de alguma forma para a sociedade. No início da minha carreira, tive um pouco de dificuldade, como é natural em qualquer profissão que você começa, você acaba recém-ingressado na profissão, você acaba tendo um pouco de dificuldade. Mas quando você faz o que gosta, quando você faz o que ama, você acaba superando essas dificuldades. Comecei trabalhando em distritos territoriais de bairro, muito interessante, um bom aprendizado. É como se fosse uma clínica geral, você aprende a tomar decisões de forma muito rápida. E uma grande dificuldade que eu vejo no começo da carreira é exatamente essa: é você iniciar a sua profissão nos distritos territoriais. Chega uma ocorrência, você tem que tomar às vezes uma decisão que pode refletir na vida de uma pessoa de uma forma que é marcante, né? Que se eterniza de alguma forma. E você tem que aprender a lidar com isso. Você decide a vida das pessoas muitas vezes em questões de minutos, que é o que você tem ali na hora, né? Os distritos territoriais me trouxe uma ótima experiência, é uma clínica geral, só que as delegacias e os departamentos especializados, eles te trazem uma outra visão. Através da profissão, através do trabalho desenvolvido no distrito territorial, eu tive a oportunidade, tive um convite para exercer minha profissão, o cargo de delegado no DHPP, no Departamento de Homicídios. Lá eu passei por 7 anos e meio, sempre titular da mesma equipe Delta Leste, que eu trago como uma lembrança, né? A equipe atuava na região leste de São Paulo, um aprendizado, uma escola. O Departamento de Homicídios de fato é uma escola, e de lá, como naturalmente acontece às vezes na carreira, eu tive um outro convite para trabalhar na divisão de sequestro, onde eu estou trabalhando há 3 anos já. O trabalho é difícil, né? É um trabalho como se fosse um trabalho de formiguinha. A gente esclarece um caso aqui, outro ali, vai fazendo o nosso trabalho dentro da divisão. E isso, de alguma forma, sempre vai refletir não só na vida da família, da vítima, como também daquele meio social que mora, o bairro que mora aquela vítima, os amigos, o ciclo familiar, o ciclo de amizades daquela vítima. E o retorno, né? O retorno que você tem quando você esclarece um crime, fica uma mensagem para um sujeito que está pensando em praticar o crime, né? Ele se sente desestimulado quando você tem uma resposta rápida. Sequestro, a gente 3 dias, tivemos casos de 2, 3 dias resgatar a vítima do cativeiro. Você dá uma resposta muito clara para a criminalidade que não vale a pena. Você desestimula o criminoso a praticar sequestro. Ele pode pensar em outra coisa, de repente praticar um furto, um roubo, enfim, mas o sequestro você acaba dando uma resposta rápida e você desestimula o criminoso. Dessa forma, eu acho que o trabalho acaba sendo diretamente e indiretamente afetado no convívio da sociedade. Eu tenho 2 filhas pequenas, né? Então, assim, eu trabalhei durante 7 anos e meio no DHPP, Departamento de Homicídios. Tiveram 2 passagens lá, 2 casos que, de fato, eu vou levar para o resto da vida. Um deles foi que um sujeito, ele acabou matando, a gente esclareceu 7 homicídios, e ele matou praticamente a família inteira, né? Ele matou 2 filhos, matou a esposa, matou a irmã, 2 namoradas e uma inquilina. E isso a gente trabalhou bastante, esclareceu, mas são casos que dificilmente você vai conseguir abstrair, tirar isso da memória, né?
Esse foi um dos casos que eu trago, assim, que provavelmente vai ficar eternizado. E o outro, e esse talvez até um pouco mais, porque envolve criança, né? Foi um caso de homicídio, uma menininha de 9 anos, autista. Ela foi encontrada morta de uma forma muito específica. Ela estava amarrada numa árvore, parecia até meio que um ritual, né? E aí você se preocupa porque você tem filha pequena e é difícil você separar, por mais que você queira separar a parte profissional e a parte familiar, emocional, é difícil, é bem difícil. Se tem colegas que conseguem fazer isso, eu admiro, eu não consigo. Você chega em casa, é difícil você esquecer. Foi uma cena hoje para mim que isso já faz uns 5, 6 anos e eu não vou esquecer. Essa cena acaba ficando eternizada, né? Infelizmente são coisas que acabam vindo junto com a profissão e que você acaba, de alguma forma, não digo somatizando, mas você fica com aquilo na memória. Dificilmente você vai apagar aquilo da memória, né? Mas aí você resgata uma vítima do cativeiro, tudo, e o sangue volta a fluir, você fica feliz, pô, valeu muito a pena o que eu faço. De alguma forma, o delegado, ele transforma a vida das pessoas, ele transforma a vida da sociedade, naturalmente desenvolvendo o trabalho que por si só é um trabalho multidisciplinar, né? Você recebe uma vítima, e aí eu nem falo somente com sequestro, você recebe uma vítima no DHPP ou no Distrito Territorial, você exerce uma função não somente de polícia, né? Você acaba exercendo uma função de psicólogo, você precisa oferecer um suporte emocional para a vítima, né? Então, se você é um orientador, psicólogo, policial, tem a parte jurídica, você é um advogado, você tem uma orientação, né, do que a pessoa pode, os meios que a pessoa pode caminhar. Então, assim, você é um trabalho multidisciplinar. Justamente por ser um trabalho multidisciplinar, você orientar a parte emocional, não somente policial, jurídica, enfim, você acaba de alguma forma influenciando, sim, na vida das pessoas fora, com certeza. O que mais me dá orgulho de ser delegado de polícia eu falo hoje pelo momento que eu passo e o trabalho que eu exerço hoje na divisão que eu trabalho, né? Assim, a divisão de sequestro sempre foi meu sonho trabalhar naquele lugar. Tive um convite, o Dr. Ronaldo Saeg, então era o divisionário, me chamou para trabalhar lá e eu nem titubeei, fui na hora. E hoje eu tenho o Fábio Nelson lá, que é um professor, todo mundo conhece, o Rafael Lodge, são pessoas que já estão lá há muito tempo. E hoje eu me identifiquei com a divisão de sequestro, assim, é difícil você até dizer, resumir em palavras, mas o lugar que eu estou hoje eu sou realizado completamente. Você mostra uma polícia ali diferenciada e pela natureza da matéria você consegue ter um retorno, uma resposta mais rápida. E assim, você tirar uma vítima do cativeiro, resgatar uma vítima a gente chama de buraco, você tirar uma vítima do buraco, assim, não tem preço, mas você entregar para a família assim, e você ver o pai e a mãe te agradecer, te abraçar como se fosse um familiar seu, um amigo que você conhece há muito tempo. Então, assim, não dá nem para descrever. Tem as dificuldades da carreira, como em outro lugar, todos os lugares têm dificuldades, né? Mas, com certeza, quando você gosta do que faz, quando você se apaixona pelo trabalho, assim, não deixa de ser um trabalho, né? Assim, eu não me vejo hoje fazendo outro tipo de trabalho, não, assim, eu sou delegado de polícia desde pequenininho. Eu me sinto realizado hoje na divisão de sequestro pelo retorno que se tem num caso esclarecido, num caso resolvido, né? E aí eu trago uma diferença do DHPP com a divisão de sequestro. DHPP, a vítima morreu, você consegue trabalhar uma investigação num tempo mais tranquilo, mais razoável, lógico, dentro do contexto você consegue trabalhar, mas infelizmente a vítima já morreu. No sequestro, a vítima, o caso está acontecendo naquele momento, a vítima está em cativeiro, a família está do nosso lado cobrando uma solução para o caso. E quando o caso é resolvido, a gente resgata, tira uma vítima do cativeiro, você devolve a vida da vítima, não só da vítima que estava em cativeiro, como a vida da família. E o retorno que se tem com isso de satisfação pessoal
eu não consigo nem descrever, é só quem trabalha com isso para saber, mas quem tem polícia no sangue é sensacional, a sensação é única. E isso hoje eu me sinto realizado trabalhando na divisão de sequestro e não pretendo sair de lá tão cedo.